A Câmara dos Deputados aprovou há pouco o texto base do MOVER, que incluía essa nova regra para a taxação de compras de até $50 em sites internacionais. O governo e o comando da casa chegaram a um acordo. O imposto que saiu desse acordo será de 20%. A repórter Luciana Amaral tem as últimas informações ao vivo de Brasília. Boa noite, Luciana. Boa noite, William. Muito boa noite a todos que nos acompanham aqui no WW. Foi fechado esse acordo, o texto foi aprovado com essa taxação, mas foi um dia repleto de negociações, tanto aqui na Câmara, quanto também com o Palácio do Planalto, o Ministério da Fazenda. E olha, o relator Átila Lira, a ideia inicial dele era fazer essa taxação em 60%, mas diante ali de impasses, ele teve que ir reduzindo essa alíquota. Hoje ele chegou a propor que fosse de 25%, mesmo assim ainda teve reclamação. O acordo final então ficou em 20% de taxação em cima de compras internacionais de até $50. O relator defende que tem que ter uma taxação para não gerar desequilíbrio com os produtos fabricados no Brasil, que pagam todos os impostos e sofrem com a concorrência desleal de produtos isentos do exterior. Isso nas palavras do relator Átila Lira. E mais cedo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele falou mais ou menos no mesmo sentido. Ele falou que tem a ver com igualdade de competição. Mas nisso vale a gente dizer que não era todo mundo do PT que queria taxação alguma. Também o PL, partido da oposição, muitos também não queriam que tivesse nenhuma taxação. O presidente Lula, ele conversou hoje com o ministro Fernando Haddad, também com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, sobre o assunto. Então, pelo que ficou aprovado, taxação de 20% para compras de até $50. Acima disso, a taxação é de 60%, como já acontece hoje em dia. Agora, assim que acabarem as votações dos destaques, que são últimas sugestões ao texto, esse texto acaba de ser aprovado na Câmara dos Deputados, segue para o Senado Federal. A perspectiva é que o texto já seja votado amanhã mesmo lá no Senado pelos senadores. Só para finalizar, é importante a gente dizer também que essa taxação está dentro de um projeto de lei que, na verdade, trata do programa MOVER, um programa de incentivo ao setor automotivo. Uma preocupação do governo é votar logo o MOVER, porque o MOVER, a medida provisória, vence a partir de 1º de junho. Projeto de lei que vem substituir a medida provisória. Então, o governo também tem pressa para aprovar o MOVER. Volto com você, William. Obrigado para você aí em Brasília, Luciana. Boa noite. Daniel, vamos separar um pouquinho a nossa conversa entre os valores políticos simbólicos envolvidos nessa votação agora e os seus aspectos práticos, Thaís. Eu vou começar pelo lado mais simbólico político e você tem uma tarefa importantíssima, que é dizer para a gente, afinal de contas, na prática, o que isso significa em termos de manter a capacidade competitiva, em termos de manter o equilíbrio entre as diversas forças. Mas, Daniel, Lula vai conseguir convencer a Janja hoje à noite que tudo bem, ele conseguiu segurar a barra? Ela iniciou esse debate. É verdade. É importante lembrar que lá no ano passado, quando essa história começou, a taxação dos importados até $50 foi bloqueada, foi uma discussão bloqueada por um apelo de Janja. E aí que o governo recuou até mudar completamente de posição. Bom, o que aconteceu hoje? A taxação foi diminuindo, começou em 60%, como explicou a Luciana, depois falou-se em 30%, foi para 25%, finalmente foi 20%. 20% para as compras até $50. E engraçado, porque no final da tarde, havia um evento da indústria, na Confederação Nacional da Indústria, aqui do lado dos estúdios da CNN, em que estava o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, ministro da Indústria e Comércio, dirigentes todos do setor, e ninguém tinha conhecimento do acordo que estava sendo feito. Todo mundo estava achando que ia ser votado os 25% e já de cara amarrada ali, né? A indústria queria mais. No final das contas, recebeu a surpresa ali, a notícia de que era 20%, ficou com um gosto amargo ali na boca, mas com a seguinte reflexão: se pelo menos são 20% de taxação, mas o governo faz um acordo para não vetar, já é alguma coisa. E parece que caminha nesse sentido, porque amanhã tem a votação já no Senado, 24 horas depois.
E a tendência agora, a partir desse acordo, pelo menos o compromisso do governo, é que sanciona com 20%. A indústria não leva aquilo que está pedindo. Para quem trabalha, para as plataformas digitais, ali Shopee, Shein, que vinham batalhando contra esses 25%, 30%, é alguma coisa, né? É um acordo ali que ninguém sai perdendo, ninguém sai ganhando. Então, a tendência é essa de acomodação, ninguém satisfeito, mas ninguém muito bravo com o texto que está saindo por aí. 20% é suficiente para salvar a popularidade do Lula? Bom, de certa forma, acho que esse episódio mostra mais essa preocupação com a popularidade do que o mérito em si, né? Porque não vai ser o 20% em cima dessa taxação. Não, o único mérito da questão é a popularidade dele. Exatamente, sim. Ele mostra a preocupação com a popularidade, né? Um argumento e uma tese defendida lá no início, como o Daniel falou, pela equipe econômica, que acabou tendo que sendo revertida após uma intervenção da primeira-dama. Né? Agora, eu acho muito interessante como essa votação hoje foi em 15 segundos, William. A aprovação do texto em si durou 15 segundos. Entre o tempo do Arthur Lira pedir a votação e ela ser concluída. E muito interessante também que quando o Arthur Lira pede para quem se opor ao acordo se manifestar, ficou 2 minutos esperando algum deputado aparecer e não apareceu. É uma vitória muito do Arthur Lira. Daquele estilo Arthur Lira que a gente estava falando aqui, toda a tramitação ali, toda a forma como ocorreu, ele bateu na porta do Lula hoje, divergiram, né? Não houve convergência no presidente da Câmara e no presidente da República hoje. A divergência foi exatamente sobre qual ponto? A taxação? Exatamente, sobre a tese toda, taxa ou não taxa. E acabou prevalecendo a tese do Arthur Lira, num acordo rápido, né? Numa votação rápida, em 15 segundos, mostrando quem manda afinal. Quanto esse número vale, 20%? Vale em termos de efeito prático, Thaís? William, pode valer entre 1 e 3 bilhões de reais, né, mais para baixo, que afinal de contas é 1/3 daquilo que era esperado na conta do governo de uma arrecadação de 3 bilhões de reais, seria a taxação completa das compras. Mas tudo isso vai depender do apetite pelo consumo, né? O apetite pelo consumo já foi afetado quando recuperaram a cobrança do ICMS, depois do remessa conforme, e certamente vai ser abalado novamente agora. As empresas vão ter que decidir o quanto de margem elas vão comprometer das suas vendas para tentar manter a sua competitividade, as empresas estrangeiras, né? Agora, aqui, sem querer, veja que o jogo político, depois de tanto tempo desse debate, em que a forma foi totalmente equivocada, né? Essa emenda dentro de um projeto do setor automobilístico, quer dizer, isso é uma confusão da forma como o Brasil trata as suas questões, acabou indo para o fundamento de um imposto como esse, que é muito mais de ser regulador de mercado do que ser arrecadador. Como a pauta de Fernando Haddad da Fazenda e da Receita é uma pauta arrecadatória, por causa da política econômica adotada pelo governo, se confundiu um pouco essa decisão. Mas ele é um imposto, o imposto de importação é um imposto regulador. Ele ganha alguma característica e devolve alguma isonomia para o mercado brasileiro, né? Independentemente do lobby ou da defesa das empresas brasileiras e tal, o fato é que a competitividade, a cadeia de custo, o custo Brasil para quem produz no Brasil e gera emprego aqui e para quem produz na China não tem comparação. As empresas fizeram um movimento de abrasileirar a parte da produção, mas ainda assim o Brasil perdia muita competitividade. Daniel está pedindo a palavra. Esse ponto que a Thaís levantou, que é o do Jabuti, né? A gente está falando de um projeto de lei que trata de incentivos ao setor automotivo, é um novo regime automotivo. E aí aparece um Jabuti, ou seja, é uma emenda que não tem nada a ver com o texto original e expõe uma grande contradição da indústria, porque a indústria tem se notabilizado muito em questões, por exemplo, como custo da energia elétrica. Vira e mexe, esse é um clássico do Congresso, já são mais de 20 projetos de lei ou medida provisórias aprovadas nas últimas 2 décadas tratando de custo de energia de alguma forma, e aparece um jabuti ali no meio do caminho em que a indústria primeiro a dizer, puxa, isso está aumentando o custo do Brasil, isso é terrível para a competitividade do setor. Agora, a indústria, docemente constrangida, defende um jabuti num projeto de lei. O ponto ali é que talvez os 60% que a indústria pedia, eu vi muito essa interpretação de críticos a esse percentual inicial,
talvez fosse contraprodutivo, porque você, ao colocar uma carga tributária muito grande aos importados, talvez até dando isonomia com os produtos nacionais, mas você talvez estimulasse justamente o mercado cinza, o contrabando, porque cobrar 60% vai tornar as coisas mais caras, talvez as pessoas comprem menos. Então, isso poderia desestimular o consumo e aí sim não resultar em arrecadação. 20% parece que chega no meio termo. Desculpa atropelar aqui, mas eu acho legal o Daniel ter trazido esse ponto, porque assim, há entre os industriais, e eu venho conversando com empresários nesses meses todos, alguns são defensores ferrenhos dessa taxação, mas outros têm a consciência... Nós trouxemos, por exemplo, a CNI... A CNI participou aqui participou da nossa roda defendendo esse ponto. Mas a turma, os grandes empresários aqui de São Paulo, com quem eu converso, existe ali entre eles alguém que nem fala muito alto, porque sabe que precisa parecer unidade na pauta da indústria, mas sabe que não vai resolver o problema da falta de competitividade da indústria brasileira. Está longe de resolver isso, né? E essa contradição que o Daniel traz aqui agora, né? Em que momento defender, em que momento arrefecer, em que momento brigar, e sabe-se que não vai resolver o problema da competitividade deles, mas ganha-se algum espaço, pelo menos, para evitar que essa briga, que é uma briga desleal para quem tem um processo produtivo muito mais barato do que o nosso, com a indústria brasileira. Então, mas a gente, pelo que você e o Daniel estavam falando, a gente é remetido imediatamente à esfera da medição de forças na política, popular queda de braço. A gente vê um aspecto que você menciona aqui sempre com muita frequência, Caio, por razão da sua experiência cobrindo o Congresso, que é o seguinte: este é um Congresso com ouvidos muito sensíveis a demandas de setores da economia, especialmente da indústria. A demanda da indústria nesse caso, como a Thaís acabou também de descrever e o Daniel, e como nós vimos aqui com o representante da CNI no nosso programa, foi: eu quero essa taxação. Como assim o Lira não os atendeu dessa vez, na medida que eles queriam? Eles queriam uma taxação muito maior dessa que foi aprovada agora há pouco. Não, aí você entra justamente na construção de um consenso, na construção de um acordo, que ainda assim eu acho que não foi um acordo, foi um jeito que o governo se submeteu a um desejo liderado ali, encaminhado, refletido da indústria na negociação com o Arthur Lira. Tem uma questão que a gente fala bastante, o Congresso é muito suscetível. O Congresso é muita gente, né? São quase 600, são 594 parlamentares. Sim, mas a votação é expressiva, acima de 300. Sim, simbólica, né? Inclusive, acho que foi simbólica, né? O Congresso é muito mais permeável porque tem muito mais gente. E se pegar o perfil de taxa de competição do Congresso, quem consegue se eleger deputado ou senador é geralmente, né? O perfil médio é um empresário branco, classe AB, que consegue, então, tem uma cabeça empresarial e gerencial muito mais suscetível ao caso do que o vizinho. Quem que é o vizinho? Palácio do Planalto, governo Lula, né? Tem formação com base social, formação de igreja, movimento social, sindicato, enfim. Você vai por aí, que é outra cabeça. Então, essas diferenças, elas parecem sutilezas, mas elas costumam aparecer. E não é só essa legislatura que é mais suscetível também, a lobby e a indústria, o setor produtivo, as anteriores também, essa mais. Porque o perfil é mais direitoso, é mais empresarial, é mais branco, é mais de centro-direita. Mas acaba sendo mais suscetível. E aí entra no que os meninos estão falando, que o Daniel e a Thaís estão falando, né? Uma hora é um tipo de lobby, outra hora vai ser outro tipo de lobby. Agora, o lobby organizado, ele vai muito bem no executivo. Porque o próprio PL do Mover é um lobby intenso do setor automotivo, dentro do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Assim como o lobby do gás, por exemplo, atua muito fortemente no Ministério de Minas e Energia. Haja visto que a gente conversou na semana passada do grande projeto Gás Químico em Uberaba e retomada de fertilizantes. Ali no Congresso eu vejo os lobbies muito mais esparsos, né? E atuando de diferentes maneiras. E sendo refletidos nessa legislatura numa organização muito grande dessas frentes parlamentares, que é inédito isso. Havia um grande empenho que é também ministro da Indústria e do Comércio, Geraldo Alckmin, também vice-presidente, da aprovação do Mover. E como ficou, Daniel? O Mover não tinha uma grande polêmica por trás. É um novo regime automotivo que, mais uma vez, estende, são 20 bilhões de reais em incentivos nos próximos anos para a indústria automotiva, mas isso não tinha uma grande questão por trás. Entre o Jabuti, aí para dar um bastidor ali do que foi acontecendo ao longo das últimas 2, 3 semanas,
O governo e o PT, tirando Janja, vamos dizer, a Fazenda, o MIDIC, em boa parte ali, os ministros da área econômica, defendiam sim o fim dessa isenção a importados. O PT também defendia, de certa forma, porque, olha, tem um projeto, a gente está falando tanto desse jabuti, dessa emenda, mas tem um projeto de lei que está tramitando com o mesmo objetivo, que foi apresentado por um deputado do PT. Daí você vê como que a questão estava sendo tratada no Congresso. O que aconteceu em dado momento? Essas frentes parlamentares que representam indústria e varejo nacional, querendo a taxação dos importados abaixo de $50, tem uma representação muito grande no centrão, naqueles partidos que são base de apoio do governo, mas sem grandes compromissos ideológicos. Percebeu-se que havia uma maioria para votar esse projeto. Só que aí vem um desconforto, porque na medida em que Lula, influenciado por Janja, orientou o PT a votar contra, esses partidos, o União Brasil, o PSD, o PP, olharam ali para o governo e falaram assim, o quê? Vocês querem que a gente vote essa medida que é impopular, a favor, em tese, da indústria, mas impopular, e o PT e o governo votem não e saiam como heróis desse processo para o grande público? E aí o PL de Bolsonaro, que briga com tudo com o PT, também resolveu ser contra. Então você vê a confusão que se criou em torno do assunto ali na Câmara por assim, não querendo votar uma medida tida como antipopular. Não, assim, eu estou dando risada, porque assim, é uma anedota, né, uma anedota política que o Daniel estava contando aqui, de quem é contra ficou a favor, de quem é a favor ficou contra, quer dizer, ninguém quis discutir o mérito, e eu queria só, para não deixar de tratar aqui, o governo Lula, historicamente, o Partido dos Trabalhadores tem uma defesa muito grande da indústria nacional, conteúdo nacional e por aí vai, né? Então essa é uma grande contradição que eu quero chamar a atenção aqui, mais até do que essa trazida pelo Daniel. De fundo, ela é uma enorme contradição do governo Lula. O Brasil é um país extremamente fechado, que tem uma das tarifas de importação médias das maiores do mundo. Isso prejudica o desenvolvimento no país, quer dizer, toda vamos dizer assim, a análise econômica para um desenvolvimento sustentado do Brasil passa por uma abertura econômica. Então, o contexto de abertura e de exposição da indústria nacional à concorrência internacional, ele se mantém. Eu não estou defendendo aqui, dizendo que alcançou-se uma isonomia. Eu acho que no final do dia, como se fala lá, no vocabulário anglo-saxão, o que impera é a popularidade do presidente. Exato. Acho porque, que no final fundo, foi isso. as decisões que são tomadas pelo partido estão completamente subordinadas ao que lhe é favorável do ponto de vista político-eleitoral ou lhe é desfavorável do ponto de vista político-eleitoral. Qualquer outra coisa que se refira... não deixa de ser um programa. Claro. O que você acabou de mencionar. É um programa de desenvolvimento. Ele está subordinado à popularidade do máximo líder. E não no mérito econômico, se vale a pena ou não. programático. O único mérito que vale é o da popularidade.